dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim. Sempre com o patrocínio da Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. E também a Sicredi, garanta mais resultados para você, traga sua poupança para o Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao longo dos últimos meses aí, a gente acabou entrevistando vários candidatos e infelizmente a nossa região mais uma vez ficou sem representantes. E isso o tempo nos mostrará o quanto nós perderemos. Eu digo isso porque os que se elegeram baixaram suas votações no Uruguai e com isso a força que já era pequena tende a ser menor ainda. Hoje então vamos conversar com o Carlos Pomagés, que correu deputado federal pelos progressistas. Aliás, diga-se de passagem, a primeira vez que o nome dele foi ventilado foi aqui nessa mesma bancada, numa entrevista onde estava eu, o jornalista José Delarojo no programa Painel e o ex-prefeito de Erechim, Eloy Zanella. Naquele dia, antes de ir para o ar a entrevista, eu não conhecia o Carlos pessoalmente, de nome, fui no Facebook, quem que é o cara que o Eloy Zanella está lançando como candidato a deputado federal? Ele estava em Brasília naquele momento, aí trocamos, foi a primeira vez que nós conversamos, foi via Facebook, isso também é bom nas tecnologias, né? E lá em Brasília, aqui disse, não quero uma foto tua aí com um símbolo de Brasília, e naquele dia, já no dia seguinte, foi largado no jornal uma matéria mostrando quem era o Carlos para a comunidade. E a partir dali, fui conhecendo suas ideias, seu currículo, uma pessoa preparada, só que as urnas, às vezes, elas são cruéis. A urna, nós temos um sistema político extremamente que beneficia quem está no poder, em detrimento de quem entrar. As urnas deram recados, tivemos mais ou menos a metade da troca e acredito que daqui 4 anos aqueles que conseguiram se manter devem também deixar o cenário político e com isso nós ter uma nova geração aí no comando das decisões do país, é o que todos nós queremos, com outra linha de pensamento, pensando no país do futuro. Carlos, obrigado pela tua vinda aqui conosco e parabéns, né, cara? Eu digo, quem coloca o nome à disposição já merece os aplausos. Eu que agradeço, né, a oportunidade, sempre fico feliz de aparecer, poder conversar, dialogar, me aproximar também um pouquinho mais das pessoas aí, vários que depositaram a confiança em mim. Eu que agradeço mesmo e tecendo esses comentários aí, realmente teve muitas coisas aí que aconteceram, né, mas como disseste que muitas vezes o sistema é meio cruel, mas a Tátia já dizia, né, que a democracia, ela não, muitas vezes não é para colocar os melhores no poder, mas é para garantir que os péssimos, que os ruins saiam do poder. Então, a gente vai fazendo, melhorando aos pouquinhos, se Deus quiser, vamos ter um país melhor. Você fez 5.998 votos, de primeira, nunca tinha concorrido a um cargo eletivo, e já vai deputado federal, que é uma eleição extremamente difícil, né, porque os deputados que acabam... Eu digo, às vezes o Congresso é mais importante que a própria União, porque se o Congresso não quer, a União não faz nada, né? A negociação lá entre a presidência
E o Congresso não é fácil. Eu acho que lá que acontecem as coisas. Eu ainda acho que o Rio Grande do Sul, perto de outras bancadas do Brasil, nós temos uma bancada interessante, apesar da pluralidade de ideias, de partidos, nós temos uma bancada boa, o Rio Grande do Sul. E hoje, que tu tirou de proveito dessa eleição, das tuas andanças, que tu andou bastante, eu via foto de tudo que é canto e vídeo, tu estava lá no Sul, estava em Porto Alegre, estava na região centro, andou bastante. Tu chegou a marcar quantos quilômetros tu fez, cara? Não faço ideia quantos quilômetros eu fiz. Eu sei que eu fiz votação em 281 cidades. Isso é um número, quase 60%. é um número bastante considerável do Rio Grande do Sul, então teve uma entrada muito boa. De fato, né, na época que eu trabalhei lá no Congresso, eu conheci gente de vários lugares, então me deu uma capilaridade no Estado, né, e eu acreditei, inclusive, que, como nós tínhamos comentado na outra vez, que existia uma aclamação do povo por renovação, né? 67% dizia que não ia votar em quem estava no poder ou quem já tinha mandato. Eu acho quase a metade votou, né? E eu acredito que sim, tanto que nós tivemos 41% de renovação na Câmara, né? Só que esses 41% de renovação na Câmara, o que aconteceu? Eu acredito que ela teve uma polarização, pelo menos foi um vetorizado para o fator Bolsonaro, né, que não teve, foi um fenômeno, né, e eu posso usar de exemplo uma amiga minha, que era do PP também, né, que é a Caroline Detone, que é ali de Chapecó, os dois do PP, eu e ela, propostas muito parecidas, pensamento currículo, muito parecido, currículo parecido, idade igual, tudo, enfim. Só que o que aconteceu? Ela saiu do PP, foi pro PSL, foi eleita com 109 mil votos. Eu acabei ficando no PP e enfim, acho que não consegui reverter esse número de votos aí. Mas essa tua colocação reporta bem uma análise mais profunda, Carlos. Por que eu digo isso? A grande Chapecó, ali a região, eles criaram essa cultura de valorizar os seus, que a nossa região não tem. Com certeza. Diminuiu até nessa eleição, já foi muito maior os votos para fora, porque eu fiz um levantamento de deputados estaduais e federais, 774 nomes fizeram voto sem Erechim, para estadual e para federal. Só para federal foram 285 nomes. Tem pessoas que não sabem onde é Erechim, nem no mapa, cara. Então, eu digo assim, eu defendo o voto regional há 20 anos e sem medo. Deus quer, porque tu está fazendo campanha para... Não é para ninguém, eu falo campanha para a região, cara. Eu quero que os votos fiquem todos para os caras daqui. Se eu quero poder chegar lá, pô, cara, o que tu está fazendo, Carlos? O que tu está fazendo, fulano? O que tu está fazendo, ciclano? Hoje não, conforme a tua demanda, tu vai ter que pegar um prefeito da região de um determinado partido para tentar falar com aquele cara que é do teu partido. Então tu fica sem um ponto de referência fixo, né? Com certeza. E Chapecó tem essa defesa muito forte. Não só isso, Chapecó elegeu 4 deputados federais e 2 deputados estaduais. É uma força política enorme para a região. Não só isso, a vice-governadora de Chapecó. Outra coisa em específico... Que é do PSL. Que é do PSL. Que é a maior votação do Estado. Que eles conseguiram colocar o governador, inclusive, né? Então, assim, realmente teve uma força tremenda nesse sentido. Mas eu faço uma analogia que eu acredito que é bastante interessante, Rodrigo, que é o seguinte. Tem muito comerciante, empresário, aqui de Erechim mesmo, né? Que diz assim, reclama muitas vezes que o pessoal vai comprar fora. Né? Porque aqui a gente tem a empresa tal, porque tem a confecção tal, porque tem o comércio tal, e o pessoal vai para Passo Fundo, o pessoal vai para não sei aonde, o pessoal leva embora o dinheiro de Erechim, vai comprar em outros lugares, vai para Santa Cacete, enfim, né? Então, assim, com a política é bastante parecido, não tenho o que dizer, né? Então, assim, se a gente não valorizar o que é da nossa região, de fato, né, depois a gente vai pagar um preço por isso. Não importa qual que é o preço, eu uso sempre o caso da Comil, porque é um caso que afetou bastante aqui o pessoal, que eu até fiquei mais próximo ali do Deoclésio, que ele estava com dificuldade muito grande de marcar reunião com o pessoal do Ministério da Justiça. Para ter uma audiência com o ministro já é difícil, um deputado, um senador ter audiência com o ministro já é difícil, imagina para um empresário, mais difícil ainda. E por mais no sul do país, por mais importante e pujante que seja a empresa, né? Então, assim, isso, ele tendo um capital grande para receber lá e devendo... Das obras da Copa ainda. Foi crack vencer é possível. Daquele lá. Era 40 milhões na época, né?
eu não lembro o valor Era um exato. valor expressivo, né? Era bem expressivo. Mas acho que foi pago uma parte, foi É. outra. Mas enfim, então assim, tudo isso tem consequência, não é só na questão dos recursos, não é só na questão da emenda parlamentar, mas é a consequência direta da atuação, de ter alguém que represente, que puxe à frente, que entenda as necessidades, entende? É a própria possibilidade da pessoa cobrar o representante, de ter ele próximo da casa, né? E o aprendizado do Carlos, numa primeira eleição, o que dá para confiar no... Teve um debate, eu acabei mediando um debate no Polo de Cultura, no Café Gazotinho da FRENAP, que era sobre política. Lá tinha vários políticos de várias gerações de Erechim. E a primeira pergunta na mediação que eu fiz, num tom provocador, foi essa falta de representatividade, apresentei os números da região e larguei a pergunta: de quem é a culpa? Das pessoas, do sistema político ou dos partidos políticos? O que tu acha? Ou é um conjunto de fatores, Carlos, que leva até esse modelo onde a região não consegue ter seus representantes? Tem um pouco voto, isso já não precisamos nem, com relação a outras regiões, né? Um bairro de Porto Alegre dá mais voto que todo o nosso Alto Uruguai. Né? Mas não é isso. O número de candidatos em Porto Alegre também é muito maior, né? Então, digamos assim, é pulverizado, né? O voto lá é pulverizado. Marau tem 2 deputados estaduais e é uma cidade bem menor que a nossa. Então, na verdade, o Zanquinho e o Turra. Então, a questão ela é muito mais cultural. Que não é mais claro que Passo Fundo que tem dificuldades, né? Marau estava com mais destaque, agora Passo Fundo fez o Matheus Vesp, que se elegeu, né? Mas também tinha dificuldade de colocar os seus Passo Fundo, que é o dobro da Erechim, né? Sim, mas então, aí é que eu acho que é a questão da própria cultura mesmo, né? O sistema dificulta, claro que o sistema dificulta, e o sistema ele vai criando barreiras cada vez maiores, né? Tem até uma própria doutrina dentro da ciência política que fala sobre o institucionalismo histórico, se não me engano, e ele fala que o próprio sistema ele vai se moldando para se manter, para a manutenção. Então nós tivemos o quê? Uma alteração para a manutenção no sistema. A última foi a questão da verba do fundo eleitoral. Antes nós tivemos as emendas parlamentares que sustentaram, digamos assim, os políticos por um bom tempo. Quando eles viram que não ia mais ser possível, não ia mais ser o suficiente, criaram a verba do fundo eleitoral, que ficou na mão de só quem tinha mandato, né? Que criando, digamos assim, uma disparidade de armas muito grande. Tu pega o fundo partidário, tu pega as emendas parlamentares e a estrutura de gabinete, é desumano tu concorrer com toda essa estrutura, né? É desumano, entendeu? Mas eu sempre acreditei que era possível por causa dos outros dados, né? Aqueles 67% que não iam votar, a questão das pessoas estarem procurando alguém mais preparado e assim por diante, né? Então, houve essa renovação, só que a renovação ela foi polarizada tudo no paradigma Bolsonaro. Né? Eu vi por aí, claro que nós tivemos o Marcel Van Hatten, que foi um fenômeno de votação também, mas ele foi um fenômeno de votação que o pessoal, por mais que goste do Marcel Van Hatten, o Marcel Van Hatten ele nunca fez nada além de ser político. Então, né? Então assim, ó, no PP ele faria esses votos? Quando ele trocou o PP pelo Novo? Acredito que não. Tu vê como que é? Acredito que não. Porque no PP a estrutura partidária é muito, digamos assim, nefasta, né? O Novo trabalhou para ele. Sim. Com menos candidatos e o Estado abraçou ele. No PP ele não ia conseguir isso. Exato. E existe uma concorrência, um fogo amigo muito acirrado dentro desses partidos políticos mais tradicionais, que eu não imaginei que fosse ser tão... Não precisa ir longe, se eu pegar Erechim, só o teu partido aqui já teve muito fogo amigo. Aqui foi bastante complicado, né? Por mais de ter sido feita uma assembleia, o diretório ter apoiado o nome, pelo menos ter sido... Eu posso perder, né? Na democracia é isso, né? Depois que existe uma deliberação respeita, né? Pois é, tem gente que mesmo assim não respeita. Eu fiz uma analogia bastante interessante, que é o seguinte, Rodrigo, que política é um jogo em que ninguém segue as regras a princípio, sabe? E mesmo que você vá... Eu digo assim,
vai fazer uma prova, né? Como estou acostumado a fazer prova, ou questão de conhecimento, testar a capacidade, assim por diante, você vai ter as regras e vai lá, você vai se preparar, o melhor e vai entrar. Agora você vai entrar num jogo em que você tem determinadas regras e ninguém as segue, então se você seguir, né, você vai acabar sendo prejudicado. Eu vi aqui como um exemplo muito bobo, mas é na própria bobeira mesmo, desculpa a palavra, né? Mas assim, é que você acaba vendo o caráter das pessoas que estão competindo com você. Existiu uma normatização, agora não me recordo qual que é o tamanho da possibilidade de fazer banner, né? E a limitação visual ela ficou bastante grande nas últimas alterações legislativas. E a gente via que existiam ainda candidatos aqui dentro da nossa cidade, da nossa região, em vários outros lugares, que estavam fazendo outdoor, coisa que a lei não permitia. Olha, então na questão da fiscalização, que é frágil. Não sei nem se é questão da fiscalização. Aí é caráter. Pode até ser que seja fiscalização, mas não é esse o ponto. Tá por que as pessoas, as pessoas não respeitam a lei? Outra coisa, indo daqui a Getúlio Vargas, você via um monte de outdoors também de candidatos em faixa de domínio da União. Que é isso? Tu não está respeitando nem o patrimônio público para estar colocando um outdoor ali na faixa de domínio da União? Entende? Então, se a pessoa ela já começa assim, o que tu espera de um representante desses, entende? Depois do intervalo vamos falar mais um pouquinho, já voltamos. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Erechim, sempre com o patrocínio da Unimed Erechim e também do Sicredi. Conversando com o Carlos Pomajerski, que concorreu a deputado estadual, e eu quero saber do Carlos agora. Carlos, tu se frustrou? Como é que foi quando abriu as urnas e tu viu a votação? Esperava mais? Tu sentiu traído por alguém? Como é que foi o teu sentimento quando tu recebeu a tua votação dos 5.998 votos? Eu sempre digo, 5.998 votos para uma primeira campanha, quem não era conhecido, olha, é muito voto, te digo, cara. Sem medo de errar, é muito voto. 15 anos basicamente que eu estava afastado aqui, né? Realmente, né, não estava, digamos assim, diretamente aqui no Rio Grande do Sul, por mais que tivesse uma vinculação, até muitas vezes de trabalho. Eu acredito que, pensando assim, foi uma votação bem razoável, mas eu me senti bastante decepcionado, para ser bem sincero contigo. Até pelo reflexo e pelas notícias que nós estávamos vendo e ouvindo, e a própria aceitação do nome, não só aqui em Erechim, mas em várias outras cidades, né? Claro que nós tivemos votação em 281 cidades, é um número bastante expressivo, mas eu me senti bastante decepcionado. Claro que depois a gente começa a entender por que as coisas e as contas não fecharam do jeito que pelo menos estava sendo planejado. Na política, a matemática não é exata, né? Nem um pouco exata, né? Nem um pouco exata, porque existem vários números ocultos no meio. É verdade. E o futuro político do Carlos? O que tu pensa hoje? Eu sei que tu teve um convite para sair do Brasil, conversamos antes da eleição, nós não escrevemos isso na época. Tem um concurso público fora do Rio Grande do Sul, na tua carreira que tu escolheu. O que o Carlos vai fazer a partir de agora? Vai continuar militando, vai buscar ou vai voltar a tua carreira profissional? Eu acredito que eu vá sair do país, sim, em breve. Tentar ir o mais rápido possível. Tenho que ajustar algumas coisas para sair, mas não vai ser nada muito demorado, vai ser só digamos assim,
um tempo de estudo que eu vou ter, né? Pode dizer para onde vai? Não, ainda não, depois. Ainda não? Então, depois, depois disso, eu vou... Esses concursos que eu fiz, com certeza eu vou assumir, porque foram anos de dedicação e é uma carreira bastante concorrida, uma carreira em que procuradores, juízes, desembargadores, né, eles fazem concurso para essa carreira justamente porque é a carreira que mais paga e é a carreira mais difícil de se entrar. Só que como é uma carreira muito concorrida, os próprios, digamos assim, demandas judiciais acabam atravancando e atrasando os concursos, né? Mas eu acredito que em pouco tempo eu vou assumir. Eu passei em mais do que um estado, passei em vários, nem me lembro quantos são ao certo, mas eu acredito que até o final do ano que vem acho que termine o que eu quero, né? Politicamente, eu acredito que não só eu, acho que todo mundo tem que fazer a sua política, né? E a sua boa política. Pode ser que não seja uma política partidária, mas tem que ser uma política de opinião, uma política de cobrança, uma política de fiscalização. Não se omitir, né? Exatamente. Porque isso não é um problema no Brasil. Muito tempo nós se omitimos e está aí o caos que ficou. Exatamente, né? Tem uma frase famosa, que agora não me recordo quem é o autor, mas ele diz, né, que o preço da liberdade é a constante vigilância, né? Então a gente não pode se omitir. Então eu jamais vou me omitir. Agora, se eu vou continuar numa política partidária, talvez sim, talvez não. Eu acho que sim, mesmo nem que depois eu vá investir em pessoas que eu acho interessante ou usar mais uma parte de opinião, quem sabe escrever, enfim, né? Mas agora ainda tô com a poeira muito... Não baixou toda a poeira ainda, tem que analisar. Mas eu digo uma coisa, assim, para quem acha que política Eu vi uma definição gaudéria que eu achei bem interessante, que é o seguinte, que que nem tosquear porco, é muito grito para pouca lã. Né? Eu acredito que sim, porque a pessoa que ela entra dentro do poder público, ela tem que entender o seguinte: quem está dentro do poder público, ela tem que servir o público, ela tem que ser alguém que vai lá e vai fazer a diferença e se doar. Cada doação tem que ser... Essa minha ação, ela é... Quantas pessoas ela vai beneficiar? Eu acho que esse é o pensamento. Claro, tem que grande ser ou é para pequeno? E não ser algo pessoal, porque é o seguinte, você vai ter um teto dentro do poder público. Se você for honesto, se você seguir as leis, se você fizer tudo certinho, você vai ganhar ali os teus 30 mil, que agora sumiu um pouquinho, né? Com os descontos vai ficar em 20 e poucos, quase 30 mil. Claro que dá para viver tranquilo, qualquer pessoa viveria. Só que o problema é o seguinte, tipo assim, se alguém quer virar milionário, se alguém quer ser um grande empresário, ele não vai para dentro do serviço público, ele vai para outro lugar. Mas como é que muitos ficam? Então, aí é que tá, tráfico de influência, eles acabam... Que nem eu tô te falando, a gente tá dentro de uma política, né? De um jogo em que ninguém segue as regras, a gente tem que parar com isso, as pessoas têm que começar a seguir as regras. Estando escrito e não se respeita. Mesmo, muitas vezes, assim, tem coisa que não precisa nem estar escrita, né? Eu acho assim, se... Na política o fio do bigode não vale. Tudo não é nem questão... Vale nada. Pensa na tua mãe, cara. Pensa o que a tua mãe pensaria se tu fizesse isso, entende? O que a tua família, os teus amigos pensariam nisso. Eu acho que é mais ou menos isso. E se mesmo assim não resolver, eu sempre digo assim que pensa depois, daqui um dia tu vai morrer, tu vai ter que ajustar tuas contas lá em cima, sabe? Tu vai... Quem diz assim, ó, se o dia que tu morrer não tiver pelo menos 6 para carregar teu caixão, alguma coisa tu não fez de bem. Né? Exatamente. Cara, nós temos aí 1 minuto e 48 ainda. É um novo momento no Brasil. Nós temos o Bolsonaro, que falamos no fenômeno. Qual é a tua perspectiva para o governo Bolsonaro? Eu acredito que vai melhorar muita coisa. Eu acompanhei boa parte do governo, assim, de transição do PT para Temer e assim por diante. E realmente, assim, via-se muito descalabro dentro dessa organização, né? E tanto que estão aparecendo coisas que aos nossos olhos, ou pelo menos quem entendia um pouquinho mais, via que existia alguma coisa de errado, o próprio Mais Médicos, vários outros programas, várias outras questões de corrupção, a própria questão do BNDES, que pode ter certeza que vai sair uma sangria muito grande daí. Eu acredito que nesse sentido, na questão da segurança pública, na questão da penal, vai melhorar bastante,
né? Mas algumas questões técnicas, ambientais, eu não sei o que, eu acho que ele vai ter problemas para enfrentar. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Então eu não conheço o Eduardo Leite tão bem como eu conheço o Bolsonaro, porque o Bolsonaro eu conhecia lá do Congresso, amigo do Heinz, né? Lá do próprio PP também, ele era do PP, né? Então eu espero, né, que os dois façam um bom governo, mas infelizmente a situação do Rio Grande do Sul é muito mais complicada pela precariedade que se tem de recursos em relação a isso, né? Mas torço pelos dois. Carlos, muito obrigado pela participação e sucesso. E se continuar a vida política, quando tiver por destino, nos procure, nos batemos um bate-papo aí. Com certeza, eu que agradeço a todos, agradeço a todo mundo que depositou a confiança em mim. Um grande abraço e é isso aí, Rodrigo. Boa noite a todos e até a próxima. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano.